InfoJobs Impulsiona Mulheres, de hoje, dia 8, até 12 de março. Teremos todos os dias, às 19 horas, esse encontro. Um evento com mulheres inspiradoras para falar sobre o mercado de trabalho e a perspectiva feminina. Lembrando que esse é um evento ao vivo, com conteúdo ao vivo. Então, por favor, se certifiquem de que o áudio e a conexão estão ok, tá? Me falam se todos estão me ouvindo, se está ok, pode mandar aqui no chat, sem problemas. Que bom, Ana Paula, que está tudo certo. Que bom. Oi, Gabriela, boa noite. Seja muito bem-vinda também. Gente, vamos dar início, então, a esse bate-papo. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Então, eu sou a Dayana Patrocínio, sou hoje executiva de contas aqui no InfoJobs, especialista em recrutamento digital. Falando um pouquinho, já entrando no assunto que a gente vai conversar hoje, faço parte da mentoria do projeto Capacita-me, que, para quem não conhece, é um projeto exatamente que trata sobre empregabilidade e educação, né? Capacitando pessoas, preparando pessoas aí para o mercado de trabalho, né? O InfoJobs Impulsiona Mulheres é uma iniciativa que busca, então, fomentar o debate acerca de assuntos importantes para empresas que buscam ser mais igualitárias. E por isso é um conteúdo para mulheres e homens também. Afinal, essa é uma rede que precisa de apoio e iniciativa de todos, né? Como eu mencionei, essa semana está repleta de conteúdos importantes. E nesse bate-papo é com a Gabriela Augusto, especialista em diversidade e inclusão e fundadora da Transcendemos. Gabriela, fica à vontade para se apresentar. Bom, todo mundo deve estar me ouvindo, né? Acho que sim. Eu consigo te ouvir bem. Tá bom. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho da minha visão, da minha experiência. Para quem ainda não conhece meu trabalho, pode procurar no Google, talvez por Gabriela Augusto, Transcendemos, ou seguir as nossas redes sociais. Então, vocês podem procurar no Instagram por @transcendemos_, e também o meu Instagram pessoal, que é @gabriela.aug. No LinkedIn, o meu usuário, Gabriela Augusto também, vocês podem me procurar por lá. Fui reconhecida ano passado como Top Voice. E acho que sobre a minha apresentação, assim, acho que é basicamente isso, assim. Sou uma mulher trans, negra, talvez pensando na audiodescrição, né? Acho que é um recurso importante de acessibilidade. Tô com uma blusa sem mangas, óculos, cabelo Black Power. Atrás de mim há 2 quadros e uma parede branca. Ótimo, Gabriela. Obrigada pela apresentação. Então, dando continuidade, né, iniciando, na verdade, essa conversa, nós sabemos o quanto a diversidade é um tema que vem sendo cada vez mais discutido nas empresas, né? E acredito que esse devia ser um dos fatores básicos na cultura das organizações, com um olhar além do diferencial competitivo, certo? Quando conversamos aí sobre esse bate-papo, identificamos a grande necessidade, né, das pessoas entenderem qual que é a diferença prática de diversidade e inclusão. Você pode explicar para a gente? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um excelente ponto de partida, Daiane. Porque, assim, as pessoas muitas vezes acham que esses dois conceitos, eles são uma coisa só. Mas a verdade é que são coisas bastante diferentes, por mais que elas se relacionem entre si. Quando a gente fala de diversidade, de um lado, a gente está falando das características que nos tornam únicos e únicas. Então, identidade de gênero, orientação sexual, a cor da nossa pele, onde a gente nasceu, quando a gente nasceu. Isso é diversidade, tá? E a gente precisa ter pessoas com essas diferentes características nas nossas equipes, nas nossas empresas. Mas não basta só ter essas pessoas lá.
a gente precisa olhar também para a inclusão. Quando a gente está falando de inclusão, aí na Transcendemos a gente define como a experiência que a empresa oferece aos seus colaboradores. A gente pode olhar para senso de pertencimento, igualdade de oportunidades, felicidade, sabe? A gente precisa olhar e saber fazer o cruzamento desses dois conjuntos de indicadores. Né? A gente precisa saber se uma mulher negra está se sentindo tão feliz quanto um homem branco nessa organização, sabe? Não adianta só contratar essas pessoas. Sim, precisa, até complementando, precisa ter um ambiente propício para isso, né? As pessoas também precisam ser educadas para isso, né, Gabriela? Não, exato, Dai. Não adianta a gente ter pessoas negras, pessoas trans na equipe se elas não são ouvidas, por exemplo. Né? Exatamente. O tema do nosso evento, né, diversidade para além do diferencial competitivo. Assim, falando ainda de diferencial competitivo, uma das coisas é inovação e criatividade. A gente quer trazer pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes visões de mundo, porque nós queremos equipes mais inovadoras. Mas de nada adianta nós termos essas pessoas com essas diferentes características se elas não estão sendo ouvidas, não estão sendo consideradas. Né? A gente acaba anulando esse valor. Não, eu concordo 100% com a sua colocação. A gente precisa, sim, preparar um ambiente para recebê-los, né? E até continuando, queria saber, na sua opinião, as empresas estão reconhecendo, você acha que as empresas estão reconhecendo a importância da diversidade no universo corporativo? Bom, a gente está acompanhando, né, Dai, um movimento bem importante de empresas que estão investindo cada vez mais nesse tema. Mas, às vezes, a gente ainda se depara com organizações que têm uma visão limitada ainda do assunto. Não só organizações, mas as pessoas, de maneira geral. Às vezes me perguntam, por exemplo, Gabriela, essas empresas estão fazendo esse barulho por conta do Pink Money? É isso? É marketing? Não é marketing? Essa é uma pergunta bastante comum, né, Dai? Muito, muito comum, Gabriela. Até aproveitando um gancho, né, de algo que eu vi, a gente até comentou anteriormente, que tem muita comunicação para fora, né, que a gente vê que as empresas querem fazer esse tipo de movimentação, mas a gente não sabe o quão verdadeiro isso é, né? Então, esse questionamento, ele surge conforme a gente vai inserindo aí essas questões de diversidade dentro da organização em si. Eu queria, Gabi, que você contasse para a gente quais são os principais desafios que você costuma enfrentar quando vai apoiar uma empresa no aprimoramento da cultura da diversidade. Os principais desafios, tá? Não, legal. Assim, antes de entrar nesse tópico, só fechando algumas considerações sobre aquela pergunta anterior, né, de valor da diversidade, como que as pessoas olham para isso. Porque, assim, quem olha só para o marketing, para o tal do Pink Money, que, assim, Pink Money, para quem não sabe, significa dinheiro rosa, na tradução livre, né? E esse conceito, ele está relacionado àquelas empresas que direcionam os seus esforços de marketing para o público LGBT ou público feminino, né? Então, se pintar ali das cores do arco-íris para vender mais para o público gay, de pessoas lésbicas, pessoas trans. Mas essa é uma visão muito limitada, assim, do valor da diversidade para os negócios. Porque para além disso, para além do valor, assim, tá, isso pode até converter em mais vendas, mas não é só isso. Assim, quando a gente fala de diversidade... Exatamente. Exato, não é só isso, né, Dai? Porque, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de atração e retenção de talentos. Assim, hoje as pessoas trabalham muito por propósito, né? Hoje as pessoas querem estar em organizações que estão alinhadas com seus princípios. Hoje também não é difícil você entrar em algum site de avaliação de empresas e ver relatos de como é a cultura lá dentro. Então, as pessoas, se a gente quer atrair esses melhores talentos, a gente precisa ter uma estratégia para a diversidade e inclusão. E não só para atraí-los, mas também para retê-los. As pessoas não querem trabalhar num ambiente marcado por machismo, racismo. Isso falando só do valor da atração e retenção. Aí a gente passa para aquela questão da criatividade, inovação.
que assim, é fácil perceber a relação entre uma equipe com diferentes cabeças, diferentes visões de mundo, e uma equipe onde nós temos pessoas que vieram da mesma universidade, que têm uma vivência parecida, assim. Parecida, o viés do efeito Paulo, né, que a gente chama, né? A gente é aquela coisa do olhar e se ver naquilo, e a gente enxerga muito isso nas corporações, né? E desculpa ter te cortado, mas era só para complementar. Não, é isso, Dai. Assim, se a gente pensa que esses tempos, assim, ano passado, aqui esses tempos é uma coisa meio complexa agora com a pandemia, né? Um ano passou assim. A gente tá meio perdido no tempo, exato. Mas, por exemplo, eu estive em uma reunião com umas pessoas do Google e eles me falaram o seguinte, Gabriela, a gente percebeu em determinado momento que aqui no Google a gente impacta todo mundo no mundo, né? Todo mundo é impactado, mesmo que indiretamente, por alguns dos nossos serviços. Street View, Search, Android, essas coisas. E a gente percebeu que como que a gente vai criar soluções relevantes para essa diversidade, essa infinidade de clientes, se a gente não tem essa diversidade refletida nas nossas equipes. Exatamente. Então, assim, é essencial que a gente tenha mulheres pensando em produtos para mulheres, tenha pessoas negras pensando em produtos e serviços para pessoas negras. Né? Então, isso tem a ver com criatividade, inovação, criar produtos mais relevantes. Também tem a ver com engajamento, sabe? Porque um lugar onde as pessoas se sentem mais à vontade para serem quem são, é um lugar onde as pessoas vão se engajar mais nas suas atividades. A produtividade final é maior, sabe? Sim. E daí, assim, se a gente fala de um lugar onde todo mundo se sente feliz para ser quem é, e a pessoa vai trabalhar com um sorriso no rosto, ela também vai atender os clientes com um sorriso no rosto, né? Isso reflete a experiência do consumidor, sabe? É um efeito consumidor, né? Sempre nosso cliente final, né? Todo mundo estando satisfeito, nosso cliente final, ele está satisfeito também. E até aproveitando esse gancho, e trazer, porque a gente sabe, através de uma pesquisa do McKinsey mesmo, como a gente já está falando de pluralidade, a gente já está falando desse ambiente mais diverso e inclusivo, números, né? A gente tem dados que comprovam que empresas plurais, elas lucram até 25% mais, né? Então, entra nesse ponto que você acabou de dizer. Sim, sem dúvida. Ano passado, você falou da McKinsey, né? Ano passado eu recebi um reconhecimento deles, o McKinsey LGBTQ Achievement Award. Assim, eu sou bem próximo do pessoal de lá. E eles têm estudos bem relevantes sobre o tema. Em 2015, eles publicaram um estudo chamado Why Diversity Matters, por que a diversidade importa. Foi um divisor de água. Mas, no último ano, eles também publicaram um estudo com empresas daqui da América Latina que eles chegaram nessa conclusão, né, dessa relação entre diversidade racial, de gênero, sexual, com a melhor performance financeira dessas empresas, né? Não somos só nós duas que estamos falando aqui da nossa cabeça, são teorias. Um estudo por trás disso que comprova, né, Gabi? Exato. Sim. E assim, nós sabemos que a diversidade são equipes compostas por todos os gêneros, raças, orientações sexuais, idades e outros aspectos, né? Mas falando especificamente de mulheres, por que é importante olhar com atenção para essas profissionais, na sua opinião, Gabi? Bom, assim... E essa pergunta é uma pergunta bem importante, porque algumas pessoas ainda não enxergam o problema, sabe? Porque se a gente olha para desigualdade de gênero, né, se a gente começa a falar disso, algumas pessoas ainda acham que as mulheres têm algum tipo de privilégio, que tá tudo bem, que... mas aqui na minha empresa nós tratamos todo mundo igual, né? Todos são seres humanos. Mas quando a gente vai olhar para as posições de liderança, a gente não encontra mulheres, né, nessas grandes empresas. Quando a gente vai olhar para cargos de CEO,
a gente tem dificuldade de encontrar mulheres nessas posições. Quando a gente olha para a política, né, a gente vai encontrar dificuldade de ver mulheres nessas posições. Então, assim, o primeiro passo é entender o cenário de desigualdade de gênero. Mulheres ganhando menos, mulheres assumindo só posições de suporte, dificilmente posições de liderança. Então, a partir desse momento, a gente, entendendo que há uma desigualdade, a gente precisa trabalhar para revertê-la. Sim, né? E quando a gente traz para o nosso cenário, Gabi, porque tem essa questão, né? Existe toda a desigualdade de gênero, mas se a gente coloca entre homens pretos, homens cis, mulheres, a gente vê que mulheres pretas, elas ainda estão abaixo de todas as categorias, né? Esse é um ponto que também é importante a gente levantar partindo desse princípio aqui, dessa sua colocação. Sem dúvida. Sem dúvida, a gente precisa entender o nosso grupo como um grupo que não é homogêneo. Tanto é que hoje, Dia da Mulher, a gente não deveria falar Dia da Mulher, Dia das Mulheres, né? Das mulheres, exatamente. Nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cisgênero, mulheres transgênero. Nós temos uma diversidade aqui dentro do nosso grupo. E o que às vezes eu encontro em algumas empresas, que assim, de maneira geral, empresas que estão se esforçando nesse cenário de diversidade e inclusão, têm organizado grupos de afinidade, né? Um grupo de mulheres, LGBTs, mas aí a gente olha para o grupo de mulheres, são mulheres brancas, mulheres com um padrão bem definido. Exatamente. E aí chama a atenção das pessoas para olhar essas interseccionalidades. Então, nós, mulheres negras, também temos nossas demandas. Exatamente. Eu concordo 100%, até trazendo que na última semana conversando com uma cliente exatamente sobre essa questão dos grupos de afinidades, né? E até que ponto que vale trazer o grupo de afinidade sem uma representatividade, né? Então, já que a gente vai ter um grupo de afinidade, tem que ter um de cada representando o seu tipo específico para tornar, assim, fazer um grupo de fato com todas, né, representando todo mundo, né, e até, Gabi, só aproveitando aqui, falando um pouquinho do nosso cenário atual, né, pandemia, né, é o principal ponto aí que a gente vem enfrentando, voltando de novo ao início, estamos em lockdown, e eu já queria até falar sobre isso anteriormente, né? A gente sabe que durante a pandemia muitas empresas deixaram a questão de diversidade um pouco de lado. Como você acredita que as empresas devem atuar para conseguir conciliar esses temas? O afastamento social, o cenário de pandemia e diversidade e inclusão. Assim, ano passado eu fiquei bastante preocupada, sabe? Principalmente em março. Eu pensei que o meu trabalho, toda essa luta por igualdade, assumiria uma posição secundária. Uma empresa estabelecesse suas prioridades ali para 2020, isso ficaria lá atrás. Mas não foi o que eu vi, não foi, assim, surpreendentemente, assim, esse movimento de apoio à diversidade no meio empresarial tem tomado força mesmo na pandemia, sabe? Mesmo porque no passado nós tivemos aqueles tristes casos, né? George Floyd, aquele caso na rede de supermercados, um rapaz que também foi morto. Então, isso foi um grande baque, né? No mundo empresarial. Isso Sim, e tiveram que ter medidas, tiveram que tomar, né? Fazer algumas ações no momento, né? Mas, assim, ainda até falando sobre isso, se esse fosse um assunto, uma temática que já tivesse consolidada, você acha que teria tido tanto impacto, assim, nos programas? Um exemplo, né? Teve um boom exatamente por conta dos últimos acontecimentos, né? Que foi durante esse período, mas você acha que isso já tivesse consolidado nas empresas? Você acha que teria impactado os programas ou não? Bom, é que uma coisa que começou a ser bastante discutida é a efetividade desses programas, né?
Então, ali, se a gente fala dessa empresa de rede de supermercados, na qual o rapaz foi morto, é uma empresa que tinha um trabalho, inclusive, vanguardista, assim, sabe? A pergunta que se levantou é, poxa, esse projeto, esse programa, é um programa que tem alguns anos, levanta tais bandeiras, mas ele funciona? Né? Qual que é a efetividade disso, né? Exato, exato. Então, as empresas começaram a ser mais cobradas também, mais pressionadas pela sociedade civil, pelos seus próprios colaboradores. Então, isso tudo, assim, por mais que nós estejamos em um cenário desafiador, as empresas têm investido mais. Inclusive, ainda voltando na McKinsey, né? No começo da pandemia, eles lançaram um relatório chamado Diverse Wins. Diversidade venceu, na tradução livre, né? E esse relatório, ele é fruto de um estudo que eles estavam fazendo ali em 2019, levantando dados ali sobre diversidade no contexto de empresa. E eles foram surpreendidos, né, os pesquisadores ali da McKinsey, com a coisa da pandemia, e aí eles trouxeram todos aqueles dados que eles já vinham levantando para o contexto agora que nós estamos vivendo, né, de afastamento, de crise, de instabilidade. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que diversidade é ainda mais importante num momento difícil como esse que a gente está vivendo agora. Mais do que nunca, nossas equipes precisam tomar decisões de maior qualidade. Então, a chave para isso é a diversidade. Então, eu diria que há um movimento forte que vem ganhando força e não perdendo. Sim. E há estudos que demonstram que esse é o caminho certo a se percorrer. E aproveitando, a Ana Carolina mandou uma pergunta para você, vou até trazer, eu sei que a gente vai abrir para perguntas no final, mas eu achei a pergunta bem interessante. Aqui, né? É isso. Gabriela, na sua visão, qual que é o ponto de partida para a empresa que quer verdadeiramente ser inclusiva? Até complementa aquilo que a gente falou um pouquinho lá em cima, né? Legal, excelente pergunta. Eu diria que um bom ponto de partida é dados. Entender qual é o seu cenário, quais são os desafios que a organização está, de fato, enfrentando. Assim, se a gente não tem dados, a gente acaba tendo dificuldade de priorizar as ações mais efetivas, sabe? A gente não consegue medir qual que está sendo o retorno daquilo que a gente está fazendo. Inclusive, até uma ideia de que aquilo que a gente não consegue medir, a gente tem dificuldade de melhorar. Melhorar, exatamente. Então, um primeiro esforço, assim, falando de empresas que eu atendo, que a Transcendemos atende, são empresas que a gente, no primeiro momento, faz esse esforço de levantar esses dados, sabe? Que acho que eu não falei tanto ali na minha apresentação inicial, mas bom... Fica à vontade. Eu acabei... É que, gente, acho que eu sou um pouco tímida, assim, para essas ocasiões. Imagina! Mas, assim, eu sou diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria, que é uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. A gente não trabalha só com a questão trans, né? A gente desenvolve projetos pensando em igualdade de gênero, na pessoa com deficiência, combate a racismo. E daí, nesses projetos, vocês podem ver lá no nosso site, que é transcendemos.com.br, que nós temos algumas frentes de atuação, né? Uma delas são palestras, né, que a gente chama de pilar de aprendizagem, então, conscientização e treinamento para liderança, RH, que muitas empresas acabam começando por aí, que são ações efetivas, né? Funciona. A gente precisa treinar as pessoas a falar sobre esses assuntos dentro da organização, mas não deve parar por aí. Se vocês olharem até mesmo no nosso site, na aba O que Fazemos, vocês vão ver que um dos primeiros pilares é o pilar de diagnóstico, de análise. Seria estranho, né, Dai, se a gente fosse no médico... Sem dúvida! E aí ele passasse um monte de remédio sem nem fazer um exame, sem nem olhar pra gente. Não tem noção nenhuma, né, do que é que tá acontecendo, né? Então, antes de passar o remédio, a gente precisa fazer um exame, né? Sim, sim.
Não, acho concordo. Que muitas empresas pecam, você concorda, né? Não, sem dúvida que eu concordo. E é até interessante você falar sobre isso, exatamente por conta dessa questão do boom que vem acontecendo. As empresas que chegam até você, agora é uma pergunta pessoal, tá, Gabriela? As empresas que chegam até você, a principal delas, elas chegam com algum tipo de medida específica? Ó, eu quero melhorar, aumentar mulheres aqui dentro, eu quero ter mais negros atuando, ou exatamente eles chegam para você fazer essa análise e você faz essa identificação de onde é que precisa acontecer a melhoria em si? É muito gozado esse trabalho de consultoria, assim, porque muitas vezes você tem que fazer um esforço de ajudar a empresa a entender quais são os principais desafios ali. Porque às vezes as pessoas elencam alvos que não são os melhores alvos, né? Então, às vezes, uma empresa que vem demandando uma palestra XPTO, às vezes ela precisa de outra coisa antes. Então, a gente precisa ter essa, como que eu posso dizer, saber se posicionar, né? Falar, poxa, pera, calma aí, vamos entender aqui qual que seria a melhor estratégia para atingir esses objetivos que vocês pretendem alcançar. Então, respondendo sobre demandas, as demandas são inúmeras, assim. Há empresas que já chegam já com uma ideia de, precisamos de um projeto assim, assado. Há empresas que vêm buscando uma palestra, há empresas que vêm buscando um censo. Mas aí, por exemplo, quando a gente fala de censo, né, que eu levantei muito essa questão de, a gente precisa analisar e tal. Sim. A gente não pode simplesmente publicar um questionário no mailing das pessoas sem contextualizá-las do porquê isso é importante, né? Então, por mais que a empresa precise de um censo, muitas vezes ela precisa de um plano de comunicação desse censo, para mostrar para as pessoas do porquê que a empresa está investindo naquilo, né? Que é importante para tornar a vida de todo mundo ali melhor, todo mundo se sinta respeitado, bem-vindo ali naquele ambiente, tem igualdade de oportunidades, e que todo mundo que vai responder esse censo talvez tenha uma responsabilidade, né, em contribuir para esse projeto, contribuir para esse programa, respondendo essa pesquisa, sabe? Sim. Então, veja, às vezes a empresa vem pedindo censo, mas a gente precisa olhar para esse plano comunicacional pré-censo. Mas aí no pós-censo, a gente também gerou expectativa nas pessoas, né? Então, poxa, elas preencheram, elas colocaram raça, etnia, sexualidade, e aí elas começam a se perguntar, poxa, a minha empresa veio aqui, perguntou tudo isso, o que eles vão fazer com esses dados, né? Esse programa tem continuidade? É autêntico, é verdadeiro? É só para fazer barulho nas redes? É só para sair bem no filme? Não. Aí a empresa ela tem que pensar numa estratégia comunicacional também pós-censo, de tal forma que tenha um webinar, algumas cápsulas de conteúdo ali para comunicar que aquele projeto é um projeto desenvolvido de forma transparente, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso, a transparência. O que você acha, Dai? Faz sentido? Eu concordo plenamente, faz muito sentido, e já até trazendo para essa partida cultural da empresa, né? Que é aí que a gente começa a mudar alguns pilares, digamos assim, né? A gente traz para essa parte de fit cultural mesmo, e até aproveitando o momento que, assim, como que você acredita que as empresas podem promover o recrutamento sem viés? Aproveitando até esse ponto aí em que já faz esse levantamento, né, todas essas informações, partindo desse princípio, né, que as empresas já têm todas as informações necessárias, e aí a gente vai partir para um recrutamento. Então, a gente vai começar a recrutar pessoas para a empresa. Como que você acha que isso pode acontecer, né? A tecnologia pode ajudar? Tá, legal. Excelente pergunta, Dai. Sempre me procuram a Transcendemos e levantam essa questão. Poxa, vieses, como que nós eliminamos isso? Mas eu diria que primeiro a gente precisa entender o que é um viés, né? A balança pender para um lado, a gente, de alguma forma, como que eu posso dizer isso?
que assim, o viés, ele nem sempre é ruim, sabe? Concordo. Porque a gente tem alguns vieses, por exemplo, há pessoas que são racistas, né? Há pessoas que não... que acreditam que o branco é melhor, o homem é melhor que a mulher. Então, são vieses negativos, né? São vieses que aprofundam as desigualdades. Mas, de outro lado, há alguns tipos de vieses que podem ser ferramentas na redução dessas desigualdades. Então, por exemplo, a gente se depara com uma empresa que tem poucas pessoas negras trabalhando ali. Certo. Aí a gente define como um dos objetivos aumentar o número de pessoas negras contratadas. Como que a gente faz isso? A gente deve criar alguns mecanismos para aumentar o número de pessoas negras no funil de seleção, de alguma forma compensar algumas desigualdades que possam acontecer ali. A gente deve ser intencional, sabe? A gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar, ah, não, tá, quero que a minha empresa se torne mais inclusiva, então vamos fechar os olhos aqui e vamos tratar todo mundo igual. Meu, das vezes que eu vi fazendo isso, eu não notei nenhuma melhora, assim, elas não chegaram em lugar algum, sabe? Sim, e eu acredito que tem que ter uma comunicação direta também, né, Gabi? Então, assim, se eu tenho a intenção de ter mais negros trabalhando na minha empresa, eu posso fazer essa comunicação direta, né? A mesma coisa com trans, independente com qualquer tipo de novo perfil, né? Então, a gente consegue fazer uma comunicação específica para aquela pessoa. Exato, Dai. E aí, eu acho que você pode até falar com mais propriedade que eu ainda, né, sobre o Capacita-me, porque, assim, as empresas, elas não podem cruzar os braços e falar, ah, nossa, eu queria tanto contratar pessoas trans, mas ninguém chega com um currículo atraente aqui. Poxa, eu queria uma pessoa negra com tal skill, mas chegou uma pessoa aqui que não tem um inglês avançado. Vamos capacitar, vamos apoiar o desenvolvimento profissional dessas pessoas, não é, Dai? Exatamente com aquela pergunta dos desafios, né? Acho que talvez você possa até falar disso, né? É exatamente sobre isso, né? A capacitação, preparar pessoas e olhar exatamente para onde não tem esse olhar, né? Então, que tem pessoas, a gente está cheio de pessoas, mas às vezes não tem um acesso devido, e aí o Capacita-me, é legal você trazer isso, que o Capacita-me, ele vem exatamente nesse ponto. Então, às vezes, pessoas que estão lá no extremos, que não têm um alcance, né, um olhar aí, não tem um alcance, a gente vem com o projeto, traz essas pessoas para esse ambiente, faz com que elas se sintam pertencentes àquilo, prepara elas para o mercado, né? Então, instruindo, tanto desde uma primeira comunicação até um momento em que a gente considera que essa pessoa está preparada, sim, para participar de um processo. Então, é a capacitação das pessoas, preparar mesmo, ter esse olhar com mais cuidado, né? Então, e a tecnologia, ela ajuda também nesse sentido, Gabi, porque hoje o mercado, ele já vem com diversas ferramentas, né? Testes, ferramentas específicas para tirar um pouquinho desse viés negativo, digamos assim, né? Então, hoje, na nossa própria plataforma, hoje a gente conta com testes em que a gente já consegue evidenciar as pessoas exatamente por competências. Então, esse é um dos diferenciais que eu acho que é importante a gente trazer para isso também, e não ficar só com foco, como eu posso te dizer, com foco nessa questão do viés em si, né? A gente tirar um pouquinho e trazer para a realidade, né? Eu vou até aproveitar que está chegando algumas perguntas aqui, Gabi. É uma nova pergunta da Patrícia Simões. Um projeto para mudança de cultura da empresa. Era aproveitando o gancho que a gente estava falando de cultural anteriormente. É que, no fim das contas, acho que tudo isso tem relação com cultura, né? A gente acabou no mesmo assunto, né? Sim, sim. Ó, pode falar, Gabi, desculpa.
Não, assim, ainda falando de cultura, né, a gente entender que igualdade não é tratar todo mundo igualmente, é tratar desigualmente na medida das suas desigualdades. Acho que ou grande parte das pessoas aqui deve ter visto aquele desenho que tem os bonequinhos tentando ver por cima de um muro. Sim. Acho que se vocês buscarem por equidade no Google, acho que vocês vão encontrar Google Imagens. Mas, assim, as pessoas têm alturas diferentes, aí o muro tem a mesma altura, né? Como que você coloca caixinhas ali para ajudar todo mundo a ter a mesma altura e ver por cima daquele muro, né? Então, poxa, nós temos certos requisitos para uma vaga. Aí a gente está buscando ali profissionais de determinado recorte identitário, não está encontrando. Vamos olhar para um programa como Capacita-me, né? E não se trata aí, né, Dai, de abaixar a barra. Se trata de tratar a barra de uma maneira diferente, flexibilizar. Então, exatamente. poxa, como que, assim, a gente pode investir... Há várias empresas tendo muito sucesso nesse tipo de estratégia, né? Oferecendo algum tipo de programa de apoio ao desenvolvimento profissional dessas pessoas. Exatamente. Inclusive, quem quiser buscar no Google pode procurar por Transcendemos Comuto. É COMUTO, que é um programa nosso, por meio do qual a gente tem apoiado pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados a se prepararem para o mercado de trabalho. Não, é exatamente isso. A gente tem que falar mais de equidade, ao invés da gente só falar de igualdade, né? Que a gente precisa mesmo equiparar e deixar todo mundo na mesma altura, que partindo desse princípio, aí sim as oportunidades se tornam iguais quando está todo mundo no mesmo degrau, né? E até aproveitando, Gabi, qual a sua orientação? A pergunta da Amanda, tá? Qual a sua orientação para que as pessoas acreditem que inclusão nas empresas dê certo? Digo isso pela questão motivacional, porque muitas pessoas desejam atingir esse posicionamento hoje, mas sabemos que os desafios e questões com relações a mudanças de culturas organizacionais levam tempo. Ah, legal, legal. Eu acho que é bom, assim, acho que essa pergunta ela pode ser respondida de diversas formas, né? Sim, porque veja, a gente precisa ter em mente que quando o assunto é diversidade e inclusão, a gente está falando de uma busca, né? Não é algo que muda do dia para a noite. Por exemplo, se a gente fala da questão racial, séculos de escravidão, né? Exatamente. Séculos. Não é em 2 anos, não é em 5 anos, não é em 10 anos que muda. É preciso uma evangelização, né? Digamos assim, né, Gabi? É um processo longo. Sim, sem dúvida. Poxa, você tem uma empresa com 5% de pessoas negras, né? Não é do dia para a noite que você muda esse número. Até mesmo, assim, estou falando no nível institucional, mas individualmente também. Não é assistindo um webinar de 1 hora que vai sair todo mundo desconstruído, sem vieses, não sou mais racista, não sou mais machista. É meio que... Acho que a gente deve falar mais em compromisso. Eu gosto pessoal, muito... né? Pessoal, mas às vezes até institucional, viu, Dai? Porque, assim, as pessoas devem se colocar nessa posição de, poxa, não somos perfeitos, mas estamos comprometidos a melhorar, estamos comprometidos a evoluir. Poxa, na nossa empresa aqui não temos tantas pessoas negras, não temos todas as pessoas trans, mas olha, estamos fazendo A, B, C, D para reverter esse cenário. Poxa, não vamos atingir nosso objetivo. Vamos atingir alguns objetivos nos 6 meses, nos próximos 6 meses? Vamos, mas temos objetivos para os 6 meses, para os 12 meses, para 24 meses, sabe? E você acha, Gabi, que existe algum exemplo a ser seguido? Poxa, eu acho que há bons exemplos. Eu diria até com uma boa prática, fazer esses benchmarking com outras organizações. Assim, há rankings internacionais de empresas que atingem boas avaliações de diversidade e inclusão, né? Há rankings nacionais, né? O Guia Exame Diversidade, por exemplo.
É um ranking de empresas que têm práticas que servem, a princípio, de inspiração para outras. Então, acho que é por aí. O que você acha? E a gente já vem até vendo bastante movimentação de forma online, né, com algumas grandes empresas fazendo ações como essa, que alcança um número maior de pessoas, né, que fica já como exemplo. E a gente sabe, Gabi, que apenas contratar para preencher indicadores não é o suficiente, né? Então, assim, na sua opinião, quais são os fatores que merecem maior destaque quando a gente fala de inclusão? Quando a gente fala de inclusão, de diversidade, só compondo aqui o tema, qual que você acha que é o maior fator, assim, o que merece mais destaque? Não, legal. Tem um exemplo que às vezes até eu comento, de uma empresa que nos procurou aqui, porque tinha como objetivo contratar pessoas trans, né? Certo. E eu fui nessa empresa, numa reunião presencial antes da pandemia, e foi bastante interessante, assim, porque havia várias outras pessoas e eu. E as pessoas... Gabriela, nós queremos contratar mais pessoas trans, onde elas estão, onde vivem, o que comem, como fazemos? Nossa. E, assim, em vários momentos dessa reunião, as pessoas me trataram no masculino ali, sabe? Ah, mas ele falou isso, o que ele acha, ele. E veja, uso de pronome, né, a gente respeitar a identidade de gênero de uma pessoa é algo básico quando a gente fala de transgeneridade, né? Então, essa empresa não estava preparada. Eu não culpo eles, não estou aqui acusando, falando mal. Mas eu sou, não. né, de como uma empresa pode colocar a diversidade na frente da inclusão. Né? Eles estavam olhando para a diversidade. Ali, queremos pessoas trans contratar, trazer para cá. Mas será que essas pessoas seriam bem recebidas? Talvez não. Né? Eu não me senti bem recebida sendo tratada como ele. Então, eu diria que conscientização também. É que as pessoas aí a gente quer uma pergunta, né? Contratar primeiro ou conscientizar primeiro? Né? Parece aquela pergunta do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro? O que vem primeiro, exatamente. Mas eu diria que muitas coisas podem ser feitas de forma concomitante, né? Que a gente olhe para a contratação, sim, mas já tem as estratégias de conscientização rodando aqui. Gabi, até é um ponto, porque trazendo isso, quando eu falo de inclusão, a gente já fala sobre PCD também, digamos assim. Eu só vou aproveitar o gancho, porque tem muito a ver com isso que você disse. Algumas empresas precisam contratar por questões de cota, enfim, mas não tem um ambiente preparado para isso. Por exemplo, não tem um ambiente para receber um cadeirante, algum deficiente visual. E no caso de transgêneros, enfim, não é diferente, né? Então a gente precisa preparar sim o ambiente, é isso que você falou. Não sei o que vem primeiro, mas eu acho que essa questão da conscientização em si, eu acho que é um bom caminho para se iniciar, né? Não, sem dúvida. A gente está falando aqui de uso de pronome, um exemplo sobre pessoas trans, né? Mas se a gente olha para pessoas com deficiência também, há várias empresas que estão buscando cumprir a cota lá dos 5%, 4%, né, que varia de acordo com o número de colaboradores, mas aí pegam a pessoa com deficiência e colocam lá embaixo no subterrâneo uma vaga operacional, sendo que às vezes a pessoa tem um potencial para uma outra posição, né? Mas por falta de adaptação ali, sistemas, estrutura, a empresa acaba não efetivando essa inclusão, né? E aí a gente fala até de liderança inclusiva, né? Porque, assim, a gente tem algumas adaptações, assim, quando a gente fala adaptações estruturais, arquitetônicas, né? Às vezes, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem essas cultura... Quando a gente fala de cultura corporativa, né? A gente conscientizar, estabelecer boas práticas entre os colaboradores, mas quem acaba tendo uma função muito importante nesse cenário são os líderes. Exatamente. Então, como que a gente desenvolve essas lideranças inclusivas, né, Dai? Sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o exemplo ele tem que partir de lá, né? Então, para a gente iniciar,
para ter abertura tem que partir de quem está na liderança. Eu concordo plenamente com essa sua fala. Até aproveitando, a Mariana Duarte, ela mandou também uma pergunta para a gente, e ela diz assim, ó, para uma empresa que não tem nenhuma iniciativa, mas que quer criar um ambiente mais diverso e inclusivo, é o ponto inicial, é aquilo que você acabou de responder. Porém, como desenvolver e implementar a política de diversidade como propósito? Eu achei bem interessante essa pergunta, Gabi, que eu acho que é exatamente isso. A gente começou lá no início usando esse termo, né, falando sobre a questão de diversidade e propósito, mas como que a gente faz para conseguir desenvolver e implementar uma política de diversidade como propósito na empresa, né? Não, essa pergunta é muito importante, gostei muito. Sim. Porque muitas pessoas ainda veem diversidade e inclusão como um assunto de responsabilidade do RH, mas não é. Isso não deve ficar só nas costas do time de pessoas. Isso deve ser um reason for being, um core value, um valor. E olha eu aqui não sendo tão inclusiva com essas palavras. Mas deve ser um princípio. É que eu tô pegando esse vício, né? A gente vai falando com essas grandes empresas, a gente vai pegando. Mas, assim, isso deve ser um princípio da empresa, né? Um dos valores centrais do negócio. Isso deve estar pulverizado sobre toda a organização. Então, faz muito sentido a gente olhar para uma política geral. Até porque a gente uniformiza alguns comportamentos, algumas práticas. Porque, assim, na medida que a empresa tem uma política, se alguém se posiciona, né? Poxa, LGBTfobia não é tolerada aqui, sabe? É muito fácil se posicionar sobre esses assuntos porque você tem uma política por trás, né? Ao se posicionar, você pode levantar esse argumento. Poxa, esse tipo de discriminação, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento não é bem-vindo, tanto é que está aqui disposto na política, sabe? Então, exatamente. É um instrumento fundamental olhar para isso. E é um trabalho pessoal também, né? De incômodo e propósito nosso também, a gente olhar para o lado e não enxergar, a gente olhar para o lado e não ver e se questionar, exatamente como você disse, se questionar por isso e levar adiante, né? Não simplesmente um questionamento. O Júlio Costa, ele falou o seguinte: muitas empresas que possuem diversidade como um pilar, muitas empresas possuem diversidade como um pilar, mas percebemos que os times são compostos por pessoas brancas, homens e mulheres. E por estarem colocando mulheres brancas, acreditam fortemente que estão promovendo a diversidade. A gente também já falou sobre isso, mas só reforçando, o que você pensa sobre isso, Gabi? Poxa, isso é curioso, né? Porque acontece em todos os recortes, assim, a gente hoje está aqui celebrando, né? Não só celebrando, mas reconhecendo a importância da luta pela igualdade de gênero. Mas se a gente olha para o recorte LGBT, por exemplo, há empresas que olham, você vê um grupo de LGBT lá, mas só há homens gays brancos, né? Não há mulheres lésbicas, por exemplo. Exato. Não há pessoas trans. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma atuação, uma visão limitada, assim, dessas questões, né? Na medida em que a gente vê esses grupos como grupos uniformes, né? A mulher é só uma mulher de um jeito, mas não. Uma diversidade de mulheres é uma diferença intragrupo, né? Uma diferença dentro do grupo. Sim, sem dúvidas. A gente tem que caminhar aqui. Passa muito rápido, né? O papo tá bom, vai fluindo e a gente nem percebe, né, Gabi? Eu queria fazer mais duas perguntas, na verdade. Uma é da Maiara Alcântara, que ela fala assim: Gabi, você acha que há mais resistência ou preocupação do empresário em diversificar quadro de funcionários? Depende. Tenho visto as duas coisas, sabe? Que assim,
É que isso está mudando um pouco. Há algumas empresas que tinham uma preocupação antes de trazer esse discurso, por exemplo, igualdade de gênero. Tá, vou trazer isso para minha fábrica e isso vai gerar um problema aqui, as mulheres cobrando mais, assim, a nossa empresa. Eu vi essa preocupação no passado, mas hoje a preocupação está mudando, né? Porque, assim, Sim. não se posicionar também é um posicionamento. Então, na medida em que você não tem uma política contra o assédio a mulheres, você não tem uma política sobre racismo, se torna mais perigoso você não se posicionar, né? E simplesmente fechar os olhos para o problema. Sim. Então, eu acho que, falando de preocupações, eu acho que essa é a preocupação que começa a surgir. Porque, poxa, trans, tá, eu nunca levantei esse assunto de mulheres trans aqui na empresa. Mas há jurisprudência, por exemplo, de que, poxa, a empresa que não respeitou o nome social da mulher trans foi condenada a pagar uma indenização. Então, há consequências por essa inação. Você fechar os olhos vai gerar problemas ainda maiores, assim. Exatamente. É aquilo do quem cala consente, né, Gabi? Faz sentido, exato, exato. Quem se cala acaba assumindo o papel do opressor ali, né? Do papel opressor, exatamente. Do mais forte. Aí eu acho que aí que deve morar mesmo a preocupação. Se tem uma coisa com a qual a gente deve se preocupar em fazer algo e não pecar por não fazer. Sim, sim, essa é a ação, né? A última pergunta do Marcelo, o Marcelo Lopes, ele fala assim: as empresas contratam ou se preparam para gerenciar possíveis conflitos gerados principalmente entre líderes e liderados? Como que é isso, Gabi? Bom, as melhores empresas se preparam, né? Eu acho que as empresas ruins, elas só vão gerenciar os danos. Assim, esse é um dos serviços que a gente oferece na Transcendemos, na gestão de crises. É algo que, assim, se tudo der errado, dá para ligar para a Transcendemos e a gente oferecer algum tipo de apoio, mas o ideal é que a gente não se baseie nessa estratégia de tentativa e erro, né? Vamos deixar acontecer e a gente vai aprendendo, vai dando problema e a gente vai resolvendo. Não, isso custa muito caro, sabe? Exatamente. Isso custa muito caro. A gente viu aí grandes empresas, o dano que isso gerou à marca delas, né? Às vezes até um posicionamento de uma liderança na empresa, né? A gente viu, teve até aquela polêmica da empresa de cartão de crédito, né? Várias outras discussões assim que geraram danos imensuráveis. Absurdo. Então, o que compensa mais? Se você gastar 10 mil reais numa sequência de treinamentos e palestras ou perder 50 milhões de valor de mercado, né? 100 milhões de valor. Às vezes a empresa pode perder isso de valor de mercado. Então, às vezes compensa muito mais investir 50 mil reais, não sei, depende do tipo de ação. É muito mais barato prevenir do que depois remediar, fazer o gerenciamento dos danos, né? Exato, exatamente, Gabi. Caminhando aqui para o fechamento, primeiro queria te agradecer, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram também, mandou mensagem para a gente, obrigada por essa interação, né, Gabi? Te agradeço por esse bate-papo tão importante, é tão necessário, a gente precisa manter com esses assuntos sempre em pauta. Então, hoje, como foi o início do InfoJob Expulsando Mulheres, né, e a todos que nos acompanharam hoje, é sempre um prazer, assim, poder promover essas conexões com profissionais tão inspiradoras como você, e fomentar temas tão importantes aí para o mercado de trabalho, Gabi. Então, gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, Dai, assim... E é engraçado como o tempo voou, né? Parece que foi 10 minutos. Muito rápido. Olha, eu ficaria horas e horas aqui conversando sem dúvidas, assim. E vai surgindo mais assuntos, né? Mas eu
eu achei que foi muito enriquecedor, eu já tinha noção que seria assim, mas eu me surpreendi para melhor, eu aprendi muito com você hoje, então já até deixando, fica à vontade mais uma vez para deixar suas redes, Gabi, seus contatos, para quem quiser te achar e continuar essa conversa. Não, sem dúvida. Eu acho, assim, uma mensagem importante para a audiência. Essa conversa de hoje, ela não deve ser vista como a conversa por meio da qual a gente passou todas as instruções, toda a receita do bolo. Porque não há uma receita universalmente aplicável a qualquer empresa. Eu e a Dai, a gente não tem condições, né, Dai, de chegar aqui e falar, ó, começa assim, e aí depois de 2 meses você faz isso, e aí você vai ter resultado X, e aí você então implementa. Não tem como. É diferente fazer isso num banco, numa startup, numa empresa de segurança. A gente precisa voltar lá naquele ponto de diagnóstico, entender dores, necessidades, e a partir daí implementar uma estratégia. Mas, sabendo disso, a gente precisa ter a noção de que é uma construção, né? É algo que não se resolve da noite para o dia. Então, essa nossa conversa de hoje deve ser vista como uma provocação, né? A gente abrir um pouco a cabeça e pensar, poxa, vamos trazer alguns insights, né, Gabi? Exatamente. Um olhar diferente, começar a ver diferente, né? Eu concordo. Exato. Faz sentido, né, Dai? Abrir um pouco os nossos olhos, assim, entender a dificuldade para, a partir daí, pensar no remédio. Sim, exatamente como um ponto de partida, né? Então, eu agradeço mais uma vez. Deixando aqui nos comentários também, tem o link, o seu LinkedIn também está aqui. Quem puder, quem quiser me seguir no LinkedIn, né? Gabriela Augusto. No Instagram, @gabriela.aug, que é Gabriela Augusto. Também o perfil da Transcendemos, que é @transcendemos_. Nosso site, que é transcendemos.com.br. Então, assim, acredito que muita coisa dá para fazer dentro de casa, a própria empresa pode se organizar, mas para muitas outras é legal, às vezes, ter um apoio de uma consultoria, de alguém especializado. Então, se você entende esse apoio como necessário, pode procurar a nossa equipe por meio do nosso site, que a gente vai ter o prazer de ajudar. E acho que daí talvez tenha uma mensagem sobre e-book, né? Exatamente isso. Nós vamos enviar, então, para todos os participantes, todos aqui presentes, nós vamos enviar um e-book sobre diversidade e inclusão. Vocês vão receber no e-mail aí que foi cadastrado para fazer parte, né? Para participar aqui do evento. E eu queria dizer para vocês que esse foi só o primeiro dia, então não se esqueça, o evento vai acontecer durante todos os dias da semana. E amanhã o tema é representatividade feminina e a valorização das mulheres no mercado de trabalho, que também irá iniciar às 19h. Então, eu já deixo aqui aberto o convite para vocês. Nos acompanhem nas nossas páginas, publicamos conteúdos diariamente para profissionais de RH no nosso site, no nosso blog, nas nossas redes sociais. E para vocês que não conhecem o InfoJobs, nós oferecemos aí soluções diversas para recrutamento e seleção, desde acesso à plataforma, com mais de 41 milhões de currículos, até o ATS mais completo do mercado, que é o Pandapé. Então, mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Gabi, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dai. Muito obrigada mesmo e a gente se vê. Vamos sim, vamos nos falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso.